Você já parou para pensar no quanto a gente ama uma boa história de amor? E como ainda idealizamos que amores que deram certo são aqueles dos contos de fadas, em que acreditamos no famoso felizes para sempre? Mas, se o filme continuasse depois do Felizes para Sempre, será que existiria realmente um final feliz? Fica aqui comigo, porque eu vou contar para vocês uma história que aconteceu em 1998, quando eu tinha 15 anos. E toda vez que conto essa história, as pessoas se emocionam. Talvez porque todo mundo consiga reconhecer quando uma história é verdadeira. E aqui não tem ilusão de rede social, nem amor perfeito. Essa história aconteceu de verdade. Porque quando passamos dos 30 ou chegamos nos 40, começamos a perceber que muita coisa está envolvida naquilo que chamamos de felicidade. Precisa ser tudo perfeito? A vida é constante? Ou será que existem momentos bons e ruins, encontros, desencontros, mudanças e transformações? E aqui faço uma ressalva importante. Estou falando de relações saudáveis. Hoje, felizmente, temos muito mais informação para reconhecer comportamentos tóxicos e entender que aquilo que antes considerávamos normal em um relacionamento pode, na verdade, não ser saudável. Mas eu quero contar essa história para lembrar vocês de uma coisa. Como a gente sentia quando era adolescente e como a maturidade muda completamente a nossa maneira de enxergar os acontecimentos. E sim, eu tenho muitos registros dessa história guardados aqui nessa caixinha de lembranças. Então essa história será dividida em partes. Vamos começar em janeiro de 1998. Imagine uma adolescente de 15 anos que vivia praticamente trancada no quarto, cercada de pôsteres de cantores e ídolos teen. Os problemas familiares que tinha eram muitos, mas na cabeça de um adolescente tudo parecia maior, não é? Então minha mãe teve uma ideia maravilhosa naquela época, me colocar numa colônia de férias. Mas não era uma colônia de férias qualquer. Eram férias fazendo curso de teatro. E eu fui. Fui achando aquilo meio estranho porque eu era muito calada, muito fechada, mas minha mãe inventava as coisas e eu ia. No primeiro dia, chegamos a um pequeno teatro lá no centro da minha cidade. Estava cheio de crianças, adolescentes, todos esperando os professores e as orientações daquele curso que iria acontecer. E minha mãe foi comigo e, como sempre, me deixou lá e ficou por perto esperando. Eu me sentei toda tímida lá no cantinho, na plateia, observando aqueles adolescentes que pareciam se conhecer. E eu toda por fora. Gente, eu lembro disso como se fosse um filme na minha cabeça. Foi o seguinte, eu ouvi uma voz e olhei para o lado. E juro que parece cena de filme, mas aconteceu. Eu vi esse menino. Ele era lindo, gente. Lindo, lindo. Todo desenrolado, conversando com os amigos, tudo articulado, bem vestido. Olha, lindo, lindo. Aí pronto, já sabe o que aconteceu, né? Com a adolescente. Fiquei de olho. Porque adolescente, o que mais tem é paixão platônica, não é? Aí começaram as apresentações, quem eram os professores, as turmas foram divididas por idade, cada um foi se apresentando e depois cada grupo foi para sua sala. Eu não tenho muitas lembranças exatas de detalhes de tudo que aconteceu nesses dias daquele curso, né, ao longo do mês. Eu lembro de algumas histórias. Então, tem uma história que eu lembro muito bem, né, de uma coisa que eu lembro muito bem. Foi eu ficar com aquele rapaz, aquele bonitinho na minha cabeça. Nossa, gente, eu idealizei milhões de histórias na minha cabeça, porque adolescente, uma coisa que faz é sonhar, né? E hoje, depois de muito autoconhecimento e terapia, eu consigo perceber que também
Eu era uma adolescente extremamente carente emocional, por isso que fantasiava milhares de coisas, não é? Então, os dias foram passando, fiz amizades lá nessa colônia de férias, não é? E descobri uma versão de mim que eu não conhecia. Lá naquele curso, fazendo aquelas amizades, participando das atividades, eu descobri que eu era alegre, que eu era divertida, que eu era desinibida, que eu era feliz e que a arte estava mudando a minha vida. Foi uma descoberta, assim, muito impactante na minha vida. Descobrir a arte, né? No caso, artes cênicas. E eu cheguei a pensar que eu queria viver aquilo para sempre. Eu queria ser atriz, né? Quando cheguei nos 18 anos. Bom, no final das férias, a gente teria uma apresentação de esquetes de cada turma. Esquetes são pequenas peças, né? Pequenas peças de teatro para apresentar lá nesse teatro. E a da nossa turma foi inspirada em algo que era muito popular naquela época, o programa Sai de Baixo. Tinha muitos alunos, então era perfeito para fazer uma história divertida. Eu acabei ficando com um dos papéis principais, porque passava bastante tempo em cena, então chama de papel principal. E havia dois rapazes que dividiriam o papel que seria do meu pai. Mais na frente conto bastidores dessa história, porque o rapaz envolvido aí na história, os dois rapazes, né? Um é a história que eu vou contar da vida toda, não é? Então, eu gosto de perguntar a versão dele para o fato que aconteceu. Então tá, guarda aí essa informação. Então, assim, como tinham dois rapazes para fazer esse papel do meu pai, seriam 2 dias de apresentação, o professor, para evitar conflitos, dividiu, né, o personagem entre esses dois. E aí, na semana anterior à apresentação, a gente teve um passeio para uma piscina, tenho fotos daquilo ali, super legal, né? E eu, claro, tentava a todo custo chegar perto do rapaz bonitinho, do lindo, a voz dele era linda, ele era todo lindo. Só que ele nem sonhava que eu estava interessada nele, nem sonhava. E eu também não sabia que o outro rapaz que fazia o papel do meu pai também estava interessado em mim. Meu Deus, olha, eu me senti dentro daqueles poemas que é um de Carlos Drummond de Andrade, que se chama Quadrilha. Por quê? Um gostava de mim, eu gostava do outro e ninguém parecia gostar de quem deveria gostar, não é? Parece. Tem um poema de Carlos Drummond que fala sobre isso, né? Fulano que gostava de cicrano, que gostava de outro, que não golfinho, um outro não gostava de ninguém. Então vamos lá. Chegou o dia da apresentação, que foi lá no Teatro Santa Rosa, teatro lindo, não é? E ali, gente, começou minha novela. Só que tem um detalhe. Eu encontrei na minha caixinha de lembranças um papel que escrevi sobre aquele dia, gente, sobre o dia, tá bom? Porque para a gente entender quem somos hoje, às vezes, né, precisamos voltar para quem fomos lá no passado. E aí essa história vai ter várias partes. Essa é a parte 1 e vamos para a parte 2.